Meus queridos ouvintes, hoje eu quero conversar com vocês de um jeito ainda mais próximo. Existe um livro de Florence que, para mim, é como um divisor de águas, uma chave espiritual que abre caminhos e que muda a forma como enxergamos tudo, o que acontece na nossa vida. Esse livro é O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. E eu quero te contar não apenas o que Florence ensina, mas o que eu mesma aprendi lendo, relendo e aplicando esse livro. Porque ao longo do tempo eu percebi algo muito profundo. Esse livro não é simplesmente para ser lido. Ele é um livro para ser vivido. E quando você vive o que está aqui dentro, a sua vida muda, não por magia, mas por consciência. Então hoje, sente-se com calma, respire fundo e permita que essa resenha seja mais do que uma explicação. Permita que ela seja um despertar. Porque se você realmente escutar o que Florence ensina, você vai perceber que o jogo da vida não é uma luta. É um jogo espiritual. E quando você aprende as regras, você deixa de perder energia e começa a ganhar clareza. Vamos juntos? Florence começa o livro com uma frase que, para mim, define tudo. A vida é um jogo e, como todo jogo, ela tem suas regras espirituais. E quando li essa frase pela primeira vez, algo em mim acalmou. Porque eu percebi que eu não estava à mercê da vida. Eu só não conhecia as regras. Florence dizia que a maioria das pessoas joga às cegas, falando sem pensar, sentindo sem vigiar, reagindo sem perceber que a cada gesto, cada palavra e cada pensamento, estamos fazendo uma jogada vibracional, uma jogada espiritual. E a primeira regra que ela apresenta é simples, mas poderosa. Tudo o que você envia retorna. Não é castigo, não é prêmio, é vibração, é correspondência. Foi aqui que eu entendi que minhas palavras, muitas vezes faladas no automático, estavam me colocando em caminhos que eu não queria. E talvez você também já tenha passado por isso. Dizer sem perceber, declarar problema, afirmar falta, prever dificuldade e depois viver exatamente aquilo que foi dito. Florence dizia: sua palavra é sua varinha mágica. E quando isso caiu no meu coração, eu me perguntei: o que eu tenho ordenado para minha própria vida? Essa pergunta mudou tudo. O livro traz outro ensinamento profundo. A imaginação é o molde da realidade. Florence ensinava que nós criamos primeiro dentro e só depois vemos fora. E quando percebi que minhas imagens internas estavam desalinhadas com aquilo que eu queria viver, eu entendi por que tanta coisa não andava. Eu pensava um bem, mas imaginava o pior. Ela também fala sobre a lei da não resistência, um conceito que me ajudou a parar de lutar contra aquilo que eu queria que fosse diferente. Florence explicava: se você resiste, você alimenta o problema com energia. Mas quando você solta, confia e declara a verdade divina, o caminho se abre. E talvez esse seja um dos capítulos mais curadores do livro, quando ela fala sobre o poder do perdão. Não como um ato emocional, mas como um ato espiritual. Ela dizia que o perdão desbloqueia canais, limpa a alma e libera a abundância. Eu mesma vivi isso. Bastou perdoar internamente, sem precisar dizer a ninguém, para ver portas se abrirem que estavam fechadas há anos. Florence também fala sobre a intuição e ressalta que a voz interior é o nosso guia no jogo da vida. Ela dizia:
A intuição é a fala de Deus na alma. E quantas vezes nós ignoramos essa voz? Quantas vezes sentimos algo, mas deixamos o medo decidir? O livro também fala sobre fé ativa. Aquela fé que não espera para acreditar, mas acredita para ver. Florence repetia: não visualize o medo. Visualize o bem. E cada vez que eu me pego imaginando algo ruim, eu volto a essa frase. Ela é um lembrete de que a direção da nossa vida se move na direção do que alimentamos com imaginação. No decorrer do livro, ela apresenta casos reais. Pessoas que transformaram suas vidas simplesmente mudando palavras, pensamentos e vibrações. E isso sempre me inspira, porque mostra que seus ensinamentos não são teoria. São prática espiritual aplicada. Outro ponto forte do livro é a lei da substituição. Sempre que um pensamento negativo chegar, substitua imediatamente por uma verdade espiritual. Isso mudou a minha mente. Não é sobre lutar contra o negativo, é sobre substituir. E então, ela encerra o livro com a regra final do jogo da vida. Você vence quando aprende a pensar com Deus, falar com Deus e agir com Deus. Quando a sua vibração se alinha com o bem, sua vida se alinha com o fluxo. E essa é a mensagem que mais tocou meu coração. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa alinhar sua consciência. Quando continuo refletindo sobre esse livro, algo que sempre me toca é a forma como Florence fala sobre confiança absoluta. Ela não fala de uma confiança ingênua, mas de uma confiança espiritual, aquela que nasce quando você entende que existe uma inteligência maior organizando tudo. Florence dizia que o medo é apenas a ausência de compreensão da lei. E quando isso se torna claro, a ansiedade começa a perder força, porque você percebe que nada está solto. Nada está fora do lugar, mesmo quando parece. Outro ensinamento que para mim foi libertador é o que ela chama de jogar limpo com a vida. Florence ensinava que não adianta desejar o bem se, no íntimo, você guarda ressentimento, inveja ou comparação. O jogo da vida responde à coerência interna. Quando alinhei meus desejos com intenções limpas, sem competição ou culpa, percebi que as respostas começaram a vir com mais fluidez. Como se a vida dissesse: agora você está jogando do jeito certo. Florence também fala muito sobre o desapego do resultado. Ela ensina que fazemos a nossa parte declarando, imaginando e alinhando a consciência, mas o como pertence à inteligência divina. Esse ponto me ajudou a parar de tentar controlar tudo. Eu aprendi que quando solto a ansiedade do resultado, as soluções aparecem de formas que a mente jamais conseguiria planejar. Um dos capítulos mais silenciosos e poderosos do livro, para mim, é quando Florence fala sobre esperar com alegria. Ela diz que a verdadeira fé não é tensa, não é aflita. A verdadeira fé descansa. E eu comecei a observar como, sempre que eu aguardava algo com inquietação, o processo se arrastava. Mas quando eu aguardava com serenidade, como quem sabe que já está resolvido, tudo se ajustava naturalmente. Florence também ensina que cada desafio revela uma lição espiritual específica. Nada acontece para nos punir, mas para nos ensinar uma regra do jogo que ainda não dominamos. Quando mudei essa perspectiva, deixei de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E passei a perguntar: o que a vida está tentando me ensinar agora? Essa simples mudança de pergunta trouxe mais maturidade espiritual e menos sofrimento. Outro ponto essencial é o que ela diz sobre não aceitar sugestões negativas.
nem externas nem internas. Florence afirmava que o mundo está cheio de vozes dizendo o que não vai dar certo, o que é impossível, o que é difícil. E ela ensinava que aceitar essas sugestões é como assinar um contrato, invisível com a limitação. Aprendi com o tempo a escolher cuidadosamente quais ideias eu deixo entrar no meu campo mental. Ela também fala sobre o poder da alegria como estratégia espiritual. Não como fuga, mas como alinhamento. Florence dizia que a alegria eleva a vibração e acelera respostas. E eu percebi que muitas vezes, quando eu insistia em permanecer pesada, séria demais, preocupada demais, eu mesma atrasava o jogo. A leveza não é irresponsabilidade, é sabedoria espiritual. Outro ensinamento profundo é sobre o tempo divino. Florence ensinava que nada chega atrasado quando você está alinhado. E nada chega cedo quando você ainda não está preparado. Isso me ajudou a fazer as pazes com o ritmo da vida. O jogo não é contra o tempo, é a favor do amadurecimento da consciência. Florence também reforça que o amor é a maior força organizadora do jogo da vida. Não o amor romântico apenas, mas o amor como estado de consciência. Quando você age com amor, fala com amor e pensa com amor, o jogo se torna mais leve. As pessoas cooperam mais e as situações se resolvem com menos atrito. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes, inclusive em situações que pareciam impossíveis. E, por fim, algo que esse livro me ensinou profundamente é que você nunca está jogando sozinho. Florence deixa claro que existe uma inteligência amorosa cooperando com você a todo momento. Quando você entende isso, a solidão diminui, o medo enfraquece e a vida deixa de parecer uma batalha individual. O jogo da vida passa a ser uma dança entre você e o invisível. E quando você confia, essa dança se torna harmoniosa. E ao chegar ao final desta reflexão, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Feche os olhos por um instante e perceba como essas palavras tocaram você. Não como ideias soltas, mas como sementes. Porque esse livro, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, não termina quando a leitura acaba. Ele começa quando você decide viver essas leis no dia a dia. Florence Scovel Shinn nos lembra que a vida não está nos testando. Ela está nos ensinando. Cada situação, cada pessoa, cada desafio é uma jogada revelando o quanto já aprendemos e o quanto ainda podemos aprender. E não há erro no jogo da vida. Há apenas ajustes do consciência. Se hoje algo dentro de você se abriu, se alguma frase ressoou no seu coração, saiba que isso não foi por acaso. Nada chega até você sem um propósito espiritual. Talvez este vídeo tenha vindo apenas para te lembrar que você não está atrasado, que você não está perdido e que você não falhou. Você está aprendendo a jogar melhor. Florence dizia que quando mudamos a forma de falar, pensar e sentir, o jogo muda automaticamente. E isso significa que a partir de agora, cada palavra sua pode ser uma jogada de luz. Cada pensamento pode ser um movimento consciente. Cada atitude pode ser um passo em direção à harmonia. Se você sente que esses ensinamentos te fortalecem, te acalmam e te despertam, eu te convido a se inscrever aqui no canal Florence Scovel Shinn Oficial. Este espaço foi criado para quem deseja viver com mais clareza, fé
equilíbrio e consciência espiritual. Ative as notificações para continuar recebendo reflexões profundas, ensinamentos aplicáveis e palavras que elevam a alma. Deixe também nos comentários o que mais tocou você neste vídeo. Às vezes, uma frase sua pode ser exatamente a resposta que outra pessoa está procurando. Aqui, nós caminhamos juntos, aprendendo, crescendo e jogando o jogo da vida com mais sabedoria. Que a sua palavra seja clara, que sua mente seja firme e que seu coração esteja em paz. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, jogue com consciência, jogue com fé e permita que o bem se manifeste em todos os níveis da sua vida.